Jesus ensinou sobre o divórcio. Você quer saber um pouquinho mais sobre este assunto tão importante da nossa atualidade? Então fique conosco até o final deste vídeo. Com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando, estamos de volta pela infinita misericórdia de Deus para levar a todos a mensagem de paz, de amor, de esperança que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você já se inscreveu em nosso canal? Parabéns! Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. E agora, meu prezado irmão, meu amigo, prepare-se, porque a partir de agora nós vamos meditar na infalível palavra de Deus. E o texto de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, porque Jesus, ele sempre teve uma resposta para cada interrogação. O texto aqui fala que Jesus foi interrogado pelos religiosos da época a respeito do divórcio. Na verdade, eles queriam entender sobre o assunto que já fora tratado lá atrás, no tempo do Êxodo, de Levítico. Isto aconteceu lá no deserto. Então, Jesus, ele conhecia a palavra, Jesus estudou. Você sabia que Jesus estudou? Ele não estudou assim numa faculdade secular da época. Não, já tinha faculdade. Por exemplo, Lucas era médico. Ele era de origem grega, os gregos eram estudiosos e por isso Lucas era médico. Então isso só estou falando assim para vocês entenderem que já tinham as faculdades naquele momento. Mas Jesus, ele veio como filho de Deus, mas ele estudou, não numa escola secular, mas ele estudou as Escrituras, porque ele citou muito as Escrituras, e ele conhecia muito sobre a cultura judaica. Tanto é que ele foi explicar, daqui a pouquinho vou entrar melhor no detalhe, sobre repudiar sua mulher. Mas fique conosco, que nós já vamos para o primeiro tópico da mensagem, e fique também ligadinhos conosco até o final deste vídeo. Se é que você quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto tão importante, já foi importante naquele tempo e continua sendo importante nos dias de hoje.
Vamos agora, pastora Sara, para o primeiro tópico da mensagem. A pergunta mal intencionada dos fariseus. Texto bíblico. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Pois é, meus irmãos, meus amigos, que pergunta. Mas eles não perguntaram só porque eles queriam aprender. Na verdade, eles queriam que Jesus cometesse algum erro, algum equívoco, para que no momento certo eles pudessem acusá-lo de alguma coisa que ele havia falado. É por isso que a gente tem que ter cuidado em tudo que a gente fala, principalmente nos dias atuais, que as pessoas fazem recortes, às vezes fora do contexto, só aquela palavra isolada, e aí causam até grandes escândalos, exatamente por uma coisinha bem pequenininha que você falou. No nosso caso aqui, Jesus foi interrogado pelos fariseus, pelos religiosos, olha só, religiosos, o que tem de gente que se diz religiosa, mas o coração só Jesus é quem conhece de verdade. Então Jesus foi perguntado, é lícito, como foi a pergunta mesmo, pastora Sara? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Olha só, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Amigo, isso já vinha acontecendo desde os dias de Moisés. Lá no deserto, já acontecia. Moisés, conforme Jesus falou, orientou a eles que dessem carta de divórcio. O que era que estava acontecendo já naquele tempo, nos dias de Moisés? É que os judeus, por qualquer motivo, eles abandonavam as suas mulheres. E, naquele tempo, nem se falava em divórcio. Moisés, então, por causa da dureza do coração dos homens, ele orientou as pessoas para que, quando isso aconteceu, o homem, quando ele não queria mais casar com a mulher, ele tinha que dar para ela a carta de divórcio. Por quê? Porque a lei dizia que a mulher repudiada, como era a mulher repudiada? É aquela mulher que o marido dizia, olha, eu não quero mais, tu tá ficando velha, tu tá ficando feia. Ele queria uma mais novinha, não é assim? Que as pessoas que não temem a Deus fazem? Pois é. Então, havia naquele tempo muitas mulheres completamente abandonadas na miséria, porque ninguém podia casar com elas. Porque, segundo a lei, segundo a rudeza da lei, quem casasse com aquela mulher cometia adultério, com a mulher repudiada. Então, por isso, para que aquelas mulheres fossem amparadas, prestem bem atenção, para que as mulheres que eram repudiadas, abandonadas pelos seus maridos, tivessem um apoio. Porque antes de Moisés permitir o divórcio, as mulheres ficavam completamente desamparadas, muitos passavam até pedir esmola, porque ninguém podia ficar com elas. E daí, creio que Moisés foi orientado por Deus para dizer, então, você não quer mais viver com essa mulher? Então você tem que dar para ela a carta de divórcio, para que ela possa ter a vida dela daqui para frente. Então a intenção dos fariseus não era aprender. Na verdade, eles queriam que Jesus falasse alguma coisa para que depois eles pudessem acusá-lo. Agora vamos para o segundo tópico, pastora Sara. A resposta de Jesus aos fariseus. Preste atenção. Texto bíblico. Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento.
Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, esse texto fala muito, fala de outras coisas. Não vou ter assim muito tempo aqui para discorrer sobre tudo que o texto diz. Mas Jesus foi muito claro. Olha, é verdade, Jesus não negou não. É verdade que Moisés mandou dar carta de divórcio, mas não era assim. Não foi assim desde o princípio. Deus mandou que o homem deixasse o seu pai e a sua mãe, e a mulher também. Devia deixar o seu pai e a sua mãe, se juntar a seu futuro marido, e o homem da mesma coisa. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esta foi a doutrina lá do princípio. Foi assim. Quando você lê o livro de Gênesis, já foi falado este assunto. Bem, mas o homem, o ser humano, descendente de Adão, todos nós já nascemos com aquela tendência para o mal. Você sabia que todos nós somos maus? Quem disse foi Jesus. Lá no capítulo 7 de Mateus, lá está escrito: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então nós somos maus. O homem só presta se Jesus estiver na vida dele e com ele. Fora disso, meus irmãos, todos nós somos maus, todos nós temos aquela inclinação natural para fazer aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Deus. Muito bem, voltando aqui ao texto. Então Jesus respondeu categoricamente: não foi assim desde o princípio, porque lá no princípio, Deus, aqui é um outro assunto melindroso, Deus criou macho e fêmea, isto é, marido e mulher. Quer dizer, Deus criou Adão, depois criou Eva. Impressionante, né? E Deus não criou Eva, uma criancinha, não. Deus já, quando Adão se acordou, já estava lá Eva, bonitona, acho que a mulher mais bonita que já houve na terra, acho que era Eva, não tinha defeito, né? Até então ela não tinha pecado nenhum. Deveria ser uma mulher muito linda. Já pensou, Adão se acordou e viu aquele monumento assim na frente dele? Meu Deus! Então, meus irmãos, Deus, no princípio, criou macho e fêmea. Criou homem e depois criou a mulher. É assim que a Bíblia diz, né? O que a gente vê hoje aí, os homens querendo mudar aquilo que Deus criou. Tá certo? Bem, mas aí, no finalzinho, aqui do texto, está escrito que então Deus falou: deixará o homem. Isso foi Deus. Foi Moisés que compilou, mas certamente orientado por Deus, inspirado por Deus. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, Moisés, por orientação de Deus, quis apenas consertar com a carta de divórcio o que estava acontecendo. Eu imagino a vida social daquelas mulheres completamente abandonadas por aqueles homens que viveram com elas um determinado tempo e depois, do nada, não gostei mais da tua cara, tá ficando gorda, tá ficando velha, não é assim? Aí, simplesmente abandonava as mulheres. Então, Moisés diz: tem que dar para ela a carta de divórcio. Amém, amigos? Deus nunca foi a favor do divórcio. Quero deixar isso aqui bem claro. Jesus também não. Jesus não aprovou. Mas, por causa da dureza do coração do homem, por causa da maldade do homem, estou aqui me referindo ao homem, sexo masculino, que era assim que a sociedade agia naquele tempo. Amém, amigo?
Agora vamos fechar a mensagem com o terceiro tópico. A explicação de Jesus sobre o divórcio. Texto bíblico. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Você ouviu bem, amigo? O assunto já naquele tempo era tão complexo que os discípulos de Jesus não entenderam. E quando eles chegaram em casa, mestre, explica para a gente direitinho aí esse assunto. A gente ouviu, mas a gente não entendeu direito. Aí Jesus foi bem resumido. Eu vou explicar para vocês como é que acontece. Um homem casado que deixar a sua mulher por qualquer motivo e se casar com outra, comete adultério. Preste atenção. Quer dizer, comete um pecado. Vai ser julgado. Um dos 10 mandamentos lá do Decálogo, qual é? Não adulterarás. Estava se referindo ao casamento. Ao casamento. E também Jesus disse, olha, e toda mulher que deixar o seu marido e casar com outro, também comete adultério. Foi este o ensinamento de Jesus a respeito deste assunto. E aí, amigo, como é que está a sua vida? Você que é um homem casado, você que é uma mulher casada. Preste atenção. Tem muita gente hoje, eu conheço pessoas, sou divorciado e tal. Você se divorciou por quê? Né? Jesus foi muito claro, ele só admite que o homem casado deixe a sua mulher, ou uma mulher casada deixe o seu marido, se houver uma traição. Jesus falou, não usou a palavra traição, ele disse relação sexual ilícita. Que, para nós hoje, traição conjugal. Então, nesse caso, somente neste caso, se um dos dois infringir a lei do casamento, então o prejudicado ou a prejudicada está liberada para contrair um novo casamento. Claro, tem que ser tudo certinho, processo de adultério, hoje está muito fácil. Então é um único caso. Porque agora o diabo inventou agora uma tal de incompatibilidade de gênios. Olha só como o diabo é. Chega lá em frente do juiz, porque não deu mais certo, eu não entendo mais ela não me entende mais, no começo era bom, mas agora não é mais, e aquela coisa. Jesus disse que isso aí não. Para que existe o perdão? É para a gente se perdoar, ninguém é perfeito. Não é? O homem é homem, já começa a diferença no gênero. O homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. É por isso que o nome é casamento. Tem que, se encaixar. E isso aí depende de Deus? Não, depende dos dois. Eu sempre digo, quando eu ministro sobre o casamento, que a gente casa não para ser feliz, mas a gente casa para fazer alguém feliz. Isto é válido para o homem e é válido também para a mulher. Então é este o assunto de hoje, casamento. É igual quando a gente aceita Jesus como Senhor e como Salvador. É como se nós estivéssemos casando com Jesus, não tem volta. Lá no casamento a gente declara assim, até que a morte nos separe, não é assim? E com Jesus é a mesma coisa. Só que no casamento com Jesus, nem a morte nos separa. Você sabia disso? Não. A morte não nos separa de Jesus, pelo contrário. A morte ratifica a nossa união eterna com Jesus. Que maravilha. Pois é, amigo. Então, aproveitando o ensejo aqui do casamento, eu quero saber se você também quer fazer uma aliança com Jesus. Porque com a minha mulher, já fiz, ela está aqui, é a dona Sara. É a pastora Sara Freitas. É até que Jesus venha ou até que um de nós dois passe para a eternidade, ou então os dois. Aí
Daí para frente, estaremos juntos lá na eternidade, só que lá na eternidade a gente vai ser só irmãozinho, porque lá ninguém se casa e nem se dá em casamento, é o que diz a Bíblia. Pois é, meus irmãos, então, pastor, mas eu quero fazer hoje uma aliança com Jesus. Que maravilha! Então, se você está disposto, lembre-se que a aliança com Jesus é irrevogável. Tá certo? É um casamento. Nós não podemos deixar Jesus por nada. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada, 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 vezes nada. Pastor, eu quero. Então, declare, abra sua boca. Assim como lá no casamento físico, a gente abre a boca e diz eu te amo, eu quero viver contigo, não é assim? Até que a morte nos separe. Então você abra a sua boca e diga, Jesus, eu quero te aceitar. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero aceitar as tuas verdades, eu quero aceitar o teu evangelho. Eu quero viver de acordo com as tuas leis neotestamentárias. Diga isso para Jesus, ele vai perdoar os seus pecados e vai registrar o seu nome no livro da vida, e aí a sua vida vai ser uma bênção. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, vai sim, porque nós ainda estamos neste mundo. Mas o maior problema do homem é o pecado. Esse sim nos separa de Deus, mas com o casamento espiritual com Jesus, aí sim, aí nós recebemos. O primeiro benefício é o perdão dos nossos pecados, termos os nossos nomes registrados no cartório de Deus, lá no céu. O cartório de Deus é chamado de livro da vida. E aí o Espírito Santo vai comandar a nossa vida. Amém? A sua, no caso. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. A tua palavra que continua sendo viva e eficaz. Pai, te apresento estas pessoas que estão fazendo aliança contigo agora. Registra o nome delas no livro da vida, perdoa seus pecados, dá sabedoria, força, coragem, para que elas perseverem neste caminho até o dia do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E agora nós vamos orar. Orar pelos pedidos de oração. E no final desta oração aqui, amigos, eu quero que nós nos unamos agora numa só fé. Não importa a sua denominação religiosa. É hora de nós unirmos a nossa fé em favor do nosso país. Somos todos brasileiros e todos nós queremos o bem da nossa pátria. Então vamos orar para o Brasil, para que Deus dê sabedoria para aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para governar este país, cada uma delas no seu nível. Vamos orar, meus irmãos. É este o nosso dever. Devemos orar pela pátria, está escrito. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos estes pedidos de oração que estão aqui. Pai, oro por aquelas pessoas que estão doentes, oro pelas pessoas que estão oprimidas pelo mal e também oro pelas famílias que estão precisando de uma bênção vinda do céu. Pai, pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, libera as bênçãos que todos que estão orando por mim, comigo, estão precisando. Faz isto, meu Deus, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém e amém. Agora, meus amigos, vamos unir a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E vamos orar pelo nosso país. Paizinho querido, toda autoridade, a tua palavra diz lá na carta aos Romanos, que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Está escrito lá, por Deus. Paizinho, mas quando o Senhor constitui alguém autoridade, em tese, o Senhor constitui alguém para fazer o bem. Para fazer o bem. Só que todo ser humano é inclinado a praticar o mal. E é o que está acontecendo no nosso país. Pai, eu te apresento todas as autoridades deste país que foram constituídas pelo Senhor, Paizinho, com um propósito. E se estas autoridades não estão cumprindo, meu Deus, os teus propósitos, que o Senhor, como o único e verdadeiro Deus, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, que o Senhor, meu Deus, haja,
segundo a tua soberana vontade e segundo a tua soberana justiça. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria para todas as autoridades cumprirem as missões para as quais elas foram eleitas pelo povo deste país. Faz isto para a tua honra, faz isto para a tua glória, faz isto para o teu louvor, assim seja. Amém e amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, gostaram do que viram e ouviram, compartilhem com os seus amigos. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!